Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o movimento das heresias e a sua relação e a sua contribuição para a reforma protestante do início do século XVI, principalizada pelo Martinho Lutero, que até então era monge da ordem dos agostinianos na Igreja Católica e que acabou não sendo aceito pela Igreja por conta dele ter insistido na defesa de suas proposições, praticamente todas elas causariam um dano irreversível para a autoridade católica daquele período. Bem, um dos primeiros grandes movimentos heréticos surge no século XII. Lá na região da França, no sul da França, é o movimento dos cátaros, ou albigenses. Bom, primeiramente, cátaro quer dizer, em grego, quer dizer puro. E albigense porque eles eram de uma região chamada Albi, daí o termo albigenses. Bem, os cátaros, ou albigenses, eles seguiam uma ideia que divergia frontalmente da ideia católica, que era uma ideia dualista, isto é, a existência de dois deuses, um deus do bem e um deus do mal, nesse caso, Satã. E que ao final dessa disputa, sempre o deus do bem lograria êxito frente à querela contra o deus do mal. Então sempre o mal venceria. Portanto, os albigenses ou cátaros não aceitavam a ideia do inferno, porque, segundo eles, todos seriam salvos por Deus. Todos seriam salvos por Deus. E isso certamente colocava em xeque a Igreja, que insistia na ideia de que a salvação dependia de duas coisas: a crença em Deus e a fidelidade, né? Então, se você não fosse fiel à Igreja, provavelmente não seria purificado, e sem a purificação não mereceria o reino dos céus ou a vida eterna. E em suas condutas, os albigenses ou cátaros praticavam um tipo de... levavam uma vida mais desprovida das coisas materiais. Por exemplo, não comiam carne, não eram uma espécie de veganos daquela época, e eles eram contra, por exemplo, matar animal para se alimentar, né? Então esse tipo de coisa era profundamente rejeitado pela Igreja Católica da época. Resultado, os cátaros e albigenses acabaram sendo reprimidos de modo violento por volta de 1140, portanto no século XII. E toda aquela região em que eles organizavam, na região da França, acabou sendo arrestada, acabou sendo incorporada pelo Estado francês em nome da Igreja Católica. Bem, um pouco mais para frente surgiu um movimento na Inglaterra, liderado por um professor de teologia na escola de Oxford, na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é o John Wycliffe. O John Wycliffe, ele defendia a ideia de que Cristo era a autoridade e o chefe da igreja, e não Pedro. Portanto, ele, nesse debate, e ele tinha profundo conhecimento da Bíblia, era um grande professor de teologia, como Lutero será no século XVI, ele entende que ele coloca o dedo na ferida, que é a infalibilidade papal e a hierarquia eclesiástica, que são duas bases importantes da autoridade católica. Por quê?
Porque a autoridade papal, a autoridade eclesiástica, ela é amparada na ideia da hierarquia. Ou seja, a relação entre nós e Deus é intermediada pelos homens da Igreja Católica. Nós não podemos recorrer a Deus se não for por intermédio dos párocos, dos clérigos vinculados a esta instituição. E o John Wycliffe ele discorda dessa posição, além de discordar da ideia da infalibilidade papal ao sugerir que Cristo e não Pedro é o verdadeiro chefe, o grande chefe da instituição. Um cara que nasceu um pouco depois, em 1369, do outro lado da Europa, na Boêmia, hoje República Tcheca, que é o John Hus. O John Hus, ele também defendia essa ideia do fim da hierarquia sacerdotal. Ele também compreendia Cristo como autoridade suprema da Igreja e não Pedro, e por conseguinte, os seus sucessores, nesse caso, os papas. Portanto, colocava em xeque a autoridade católica. Por essa posição, John Hus teve um destino semelhante ao destino de Wycliffe e os seus seguidores, que foi exatamente a repressão desencadeada pela Igreja, que não hesitou em acionar para isso ao Tribunal do Santo Ofício, né, a famosa Santa Inquisição, que havia sido criada, o primeiro tribunal foi criado em 1231, né, na região por ocasião do concílio de Toulouse, na França. E a partir de então passou a praticar o terrorismo contra aqueles que se aventuravam contra a Igreja Católica. E esse foi exatamente o destino dos hussitas e também dos seguidores de Wycliffe na Inglaterra, que são dois movimentos heréticos que acontecem na mesma época, portanto, segunda metade do século XIV, momento de muita crise em toda a Europa, de muito questionamento em relação às autoridades tradicionais, tanto da nobreza quanto dos homens vinculados à igreja cristã. Então, são os movimentos heréticos. Eles não tiveram êxito exatamente porque a igreja saiu na frente, reprimiu com perspicácia todos esses movimentos, não apenas os albigenses no século XII, como agora também os seguidores de Wycliffe e também os hussitas na Boêmia. Mas é claro que toda essa discussão acaba sendo acolhida com muito entusiasmo pelo Martinho Lutero no início do século XVI. E é essa a relação que nós precisamos fazer. Se o movimento das heresias não teve êxito por obra e graça da repressão católica e por conta da sua própria dificuldade de uma unidade em toda a Europa contra a instituição, o movimento iniciado pelo Lutero ele vai ter essa unidade, ele teve essa unidade. Ou seja, o Lutero está fazendo a mesma discussão que já tinha sido feita pelos hussitas, que já tinha sido feita pelos seguidores de Wycliffe, os hussitas na Boêmia, Wycliffe na Inglaterra. E o Lutero defendia exatamente isso, o fim da hierarquia sacerdotal, o fim da infalibilidade papal e a Bíblia como a Escritura, né, como o livro da verdade, não aquilo que se interpreta da Escritura. Como nós sabemos, Lutero acabou sendo repreendido pela igreja e, não disposto a rever o que defendia, acabou sendo expulso e, ao ser expulso, acabou então fundando uma instituição religiosa cristã que é amparada exatamente por essas teses que ele agora defende com tanto entusiasmo. É isso aí.